Olá, estamos aqui com um novo episódio do programa Atualizando comigo, Roseli Bonadil, e hoje recebendo a psicoterapeuta Mônica de Jesus. Tudo bem, Mônica? Tudo, Roseli. Que prazer, hoje deu certo, né? Pois é, né? Nós tínhamos agendado algumas vezes a entrevista, não deu certo, mas hoje eu falei para ela, eu quero você lá, Mônica, eu Hoje preciso veio, né? de Tudo você lá. contribuiu para. Então, O perfeito. universo conspirou, é assim que vocês Totalmente. falam? Que é assim, é É, fato, né? é fato? Tem dia que chove, né? Falta isso, aquilo, carro. E hoje tá tudo certo, então é pra ser. Ah, e era Pra para ser quê? hoje, tá marcado. Pra que estresse, né? E que presente que a gente tem aqui hoje recebendo a Mônica, falando de desbloqueando a mente. Você já pensou em desbloquear a mente? Eu tive aqui algumas dúvidas, até falei para ela que eu queria desbloquear tudo que eu queria fazer o seguinte, Mônica, uma lista do que eu quero desbloquear, né? E aí, pum, aperto o enter, mas aí o que você falou, eu não seria eu, né? Pois é, as pessoas têm uma sensação de que é assim, vou desbloquear, né? Vou abrir isso e colocar algo novo. Pode até ser, só que É. tá uma jornada, né? O Desbloqueando a Mente foi até um amigo meu, jornalista também, que trouxe, né? Num Ah, é? processo terapêutico, ele É. falou assim, nossa, você desbloqueou a minha mente e eu não conseguia me ver assim, eu não conseguia perceber a pessoa que eu sou. E eu falei, nossa, que legal. E hoje a gente está vendo um monte de gente usando esse tema, né? Sim. Vou desbloquear o financeiro, vou desbloquear o relacionamento. E isso eu já fazia com o processo terapêutico. Mas o que que é? O que que significa? Qual que é o conceito de desbloquear a mente? Todos nós, Tá, sem exceção. sem exceção, É. temos uma referência, um padrão de condicionamento. Tá. Instalado pela família, pela religião, pela sociedade que Sim. vivemos. Então, até 12 anos de idade, a gente vai formando o que a gente chama de caráter. Até os 12. Até os 12. Tá. Até 14, a gente fixa essa informação. Então, tá lá toda a informação, gostando a gente ou não. Falando, eu não quero ser assim, eu concordo ou não concordo. Porém, todavia, Contudo. contudo, numa hora, né, despercebida, a gente tem um impulso. E a gente fala, nossa, por que que eu agi assim? De novo esse tipo de pessoa na minha vida, de novo eu vivendo essa frustração, de novo isso acontecendo. O que eu fiz para Deus, né? E aí a gente fala que é esse ponto que a gente tem que desbloquear. Desbloquear é não repetir sucessivamente os mesmos, não sei se poderíamos dizer, erros, atos, atitudes. Seria tomar consciência de um comportamento. É muito mais É muito além mais. do que. Exatamente. Entendi. Porque se a gente não tem consciência, a gente entra na repetição. Hoje eu Tá. penso para escovar os dentes. Não, eu Eu vou lá e penso escovo. para andar, a não ser que tenha sofrido algum acidente, Sim, lógico, sim. que a gente vai ter que ir para a fisioterapia, né? Aham. Aproveitar da neuroplasticidade, né? Sim. E aí aprender aquele comportamento por repetição novamente. Tá. Né? Então, a mesma coisa na terapia. Às vezes eu não tenho ainda a consciência de que eu faço algo automático, que eu atraio aquele tipo de pessoa para minha vida, que eu atraio aquele tipo de vida para minha história. Tá. A sobrevivência, que eu acreditei que tem que ser assim, um ponto. Muita gente fala comigo assim, amor, eu não tenho dinheiro para fazer terapia, Eu já ouvi muito isso. Muito. né? Até porque associam terapia a aconselhamento. E aconselhamento, ela está focada dentro do padre, do pastor, do religioso. Até da amiga, né? Até Conselho da é isso, amiga. né? É um conselho. Sim. Não entende que é uma técnica. E Tá. técnica, metodologia, ela é repassada, ela tem um modelo. Se eu não pago por aquilo, eu não valorizo. Quantos conselhos bons a gente recebeu, quantas pessoas passaram pela vida, a gente falou, nossa, olha onde está fulano, né? É. Que sensacional. Deu sorte, Sim. né? A criatura deu sorte na vida. Sim. Só que não. Ela deu um modelo, uma experiência, uma metodologia, a gente olhou para aquilo e falou, é para ela, não é para mim. Mônica, mas qual foi o momento? Por que que você hoje
Qual foi o momento que você decidiu? Eu vou desbloquear. Primeiro, acho que você desbloqueou a sua mente, né? Ou é uma sucessão, isso não é automático. Pum, aperta um botão e desbloqueou a mente, né? Não. E por que que você resolveu? Você sempre foi psicoterapeuta? Não, nem sempre foi assim. Nem sempre. Me conta um pouco da tua história, Depois Mônica. de ser criança, É. e aí criança até 9 anos, Sei. eu fui trabalhar, né? Tá. Como muita gente na época do militarismo, que viveu aí uma violência do lar. Isso é muito comum do pessoal lá da época de 70, e vou denunciar a minha idade. Da época de 70, Não parece, gente, não parece. né? E aí tem toda aquela informação de que pai é ausente, o sofrimento. A galera foi trabalhar cedo ainda, sou da época da carteira assinada para o menor, né? Sim, não era que nem Não agora, é né? Que como os agora. bonitinhos dos menores não podem trabalhar, Não tem que pode. ficar lá no videogame, no celular, a mamãe sustenta, o papai paga tudo, enfim. Né? Na É. época, né, pós-guerra, né, a gente estava ali, o Sim, Brasil sim, evoluindo, sim. ainda tá. É, Eu fui trabalhar fora, tá. ajudar em casa, ajudar minha mãe e percebi um mercado de beleza. Então eu e uma sobrinha, que a gente tinha a mesma idade, a gente foi aprendendo sobre esse mercado, que não era formal também, né? Aonde mulheres desquitadas na época, né, homossexuais, as pessoas que eram excluídas da sociedade, É, pertenciam a esse trabalho, porque não era um trabalho formal, né? Tá. Era um quebra-galho. E aí aquela vontade de fazer alguma coisa diferente, né? A guerra interna, né? De ser bem-sucedida, eu olhei aquilo como uma oportunidade. E aí a gente começou a qualificar. Eu sou do Rio de Janeiro, né? O sotaque me denuncia. é. A gente começou a qualificar, sair do fundo de quintal, sair de dentro de uma garagem e montar uma loja com vitrine. Mas o que você fazia? Vocês tinham um salão de cabeleireiros? A gente começou com a beleza. Contratar pessoas, a minha sobrinha adorava Sim, investigar. sim. Na época, química não era como hoje, a gente tinha que colocar o sódio ali num lavatório, fazer rapidinho, senão o cabelo caía. Ah, você fazia aquelas progressivas? Começou Formol puro! A gente Puro! comprou a receita que era, nossa, absurdo para produzir. Era muito legal, né? Gente, ainda bem que a Anvisa existe, não? Senão tava todo mundo careca. Nossa, eu numa hora perdi dessa. amigos que faleceram por conta do cheiro, né? O contato daquilo com o calor, virava um ácido, corroía, É, enfim. você que é mais novo aí que tá assistindo, ou você que é mais nova, que hoje se beneficia, né, Mônica, com as progressivas, com as novas progressivas do mercado. Muitas até dizem que sem formal, mas enfim, não estamos aqui para discutir isso. Era 100% formal, né, Mônica? Era. E a gente fez muito laboratório com isso, a gente viu a progressão disso. Eu viajava muito para trazer informação. Eu fiz administração de empresa por conta disso. Que Tive legal. 4 salões, tive uma distribuidora de produtos para salão de beleza. Representava algumas marcas aqui no Brasil. Eu falo, nossa, eu me sinto uma senhorinha aí da história. E vi isso evoluindo, né? Essas pessoas sendo valorizadas. E era algo muito gratificante para o meu coração e fiz muito dinheiro com isso. É gostoso, né, a área da beleza? Amava, assim, ainda amo quando eu entro num salão e falo, nossa, eu comecei essa história com meia dúzia de pessoas e eu fico muito feliz de ter feito parte disso. Que bacana. E colocar uma agenda, colocar toda a organização de uma empresa, ser empreendedora, isso é algo que nasce com a gente. Né? Então foi a primeira mulher Sebrae empreendedora no Rio de Janeiro, a primeira mulher Itaú empreendedora no Rio de Janeiro a ganhar prêmio, né? A gente Legal. foram 22 anos assim de muita realização, né? Eu posso Por que falar. você saiu dessa área? Me conta. Peraí, então de cabeleireira, Olha que louco, você né? foi desbloquear a mente, você desbloqueava cabelo, né? Cabelo. Desembaraçava cabelo, agora tá Naquela época, quando uma funcionária Gente. chegava perto de mim e falava assim, Mo, olha essa pessoa, ela tá loira, quer ficar morena, ela tem um cabelo longo, não deixa cortar a ponta e agora manda cortar curtinho. Eu tinha o meu escritório, sempre o meu chazinho, eu falava, vamos lá conversar comigo? E a minha cadeira era Fazer de uma boa. terapia antes. E eu não sabia. Para mim, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, psicoterapeuta, era tudo a mesma coisa, médico de louco. Tá. Para mim, ter
era ser, né? O que me valorizava era o carro que eu tinha acabado de comprar, minhas roupas, e eu estava sempre sendo assaltada, sempre porque eu tinha muita coisa, chamava muita atenção. Sim. E para mim era assim, nossa, olha a inveja, né? Olha que povo invejoso. A minha cabecinha pequenininha ali. E ajudava toda a minha família, enfim. E minha família tinha um histórico de câncer, né? A avó morreu de câncer, a avó morreu de câncer, o tio morreu de câncer. E aí eu nunca tinha olhado para aquilo, era uma coisa natural. Sim. Até que levo meu filho a uma consulta no mês de novembro. Era um amigo, né? Que a gente acaba conhecendo muita gente nesse mercado da beleza. Sim. Ele falou: "Ó, traz aqui." E ele olhou para mim e falou: "Nossa, você tá com caroço na sua garganta." Do nada, assim? Do nada. Ele falou que depois a gente conversando, ele falou: "Amor, gritava." E eu tinha 3 metros de pescoço, parecia uma girafa, né? Toda magrinha na época. E a pessoa olhou e falou: "Você tem um caroço?" Eu falei: "Mas ninguém fala que eu tenho caroço." "Você tá engasgando?" Eu falei: "Lógico, eu como correndo, 4 salões, gente, 13º para pagar, um monte de funcionário, lógico." Ele: "Tá, você tá perdendo a voz?" Eu falei: "Olha, vira e mexe, eu começo a falar e some do nada." Mas é ar-condicionado, Rio de Janeiro, você sai um maior Tudo calor. a gente justifica, né? E a gente ia contando 1000 histórias Sim, para eu pra acreditar. justificar, sim. E ele sobe e faz o exame que eu quero ver a imagem disso. Subi, o médico falou: "Mônica, volta urgente." E aí eu impactei. Falei: "Como assim urgente?" Ele: "Mônica, cirurgia não tem tempo para perder. Porque ou você tá pressionando a traqueia, você vai perder o ar, ou metástase. Assim, é morte ou morte. Se você não fizer nada, 3 meses de vida." O diagnóstico foi um câncer. Um câncer. E eu olhei e falei: "Peraí, 3 meses, ok. A gente está em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, beleza. Eu tenho que fazer risco cirúrgico. Cara, me dá um tempo, eu tenho que pagar 13º. Eu tava. Nossa, a gente ainda pensa nisso, né? Eu era Impressionante. extremamente racional. Me bloqueava naquela performance da empresária. E eu falei: eu tenho que organizar Eu não a posso ir no casa. médico agora porque eu tenho que trabalhar para pagar o 13º do pessoal. E ele: "Amor, você não tá entendendo." Você não tá entendendo. E eu falei: tô entendendo. Vamos, Natal. Não, Natal, eu vou acabar com o Natal do pessoal. Peraí. Bom, dia 2 de janeiro. Tá, aí, como que vai ser? Você pode não voltar a falar mais, não sei, não costumo perder paciente, mas é uma área muito sensível. Eu não posso te garantir nada, você tá no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. E eu falei: tá, meu aniversário é 7 de janeiro. Que ano foi isso, Mônica? Ai, tem 15 anos isso. Nossa. Eu falei: meu aniversário é 7 de janeiro. Você tá Vamos falando... pôr para 8 de janeiro. E aí foi exatamente isso que falou. 8 de janeiro e acabou. Eu fiz um leilão da minha vida, de tão racional que eu era. E eu fui para banco, fiz seguros de vida, organizei, treinei pessoas, deixei a casa toda organizada, porque no caso de eu morrer, estava todo mundo bem. Olha a louca. Eu valorizava tudo e todos, menos a mim. Até o dia que eu acordei de centro cirúrgico e não podia falar. Não podia mexer meus braços. E estava totalmente dependente do outro. E o outro sequer entendia o que eu precisava. Porque as pessoas não olham para os olhos e não percebem que a alma chama. Eu morria de sede e ninguém entendia. Eu só via as pessoas falarem: coitada dela, ela não merecia isso. Mas seguiam para a vida. Aí vi aquele bloco de pessoas: tadinha dela, tão boa, por que Deus deixou acontecer isso com ela? Ia para a vida. E aquilo foi me dando um ódio. Porque eu falei: que filha da mãe! Você não pediu uma coisa para escrever? Não tinha força. Aí eu aprendi que quando você mexe nessa região, você perde todos esses músculos. Rompeu tudo. Eu não tinha como tirar minha calcinha. Eu dependia até de uma pessoa tirar minha calcinha. Então, quer dizer, de uma empresária do ramo da beleza, que sempre mexeu com a beleza, inclusive. Né? De repente se viu ali. Naquele momento, Mônica, o que passou pela tua cabeça? Você chegou a pensar em morte? Eu questionei muito a Deus. Eu era protestante na época, eu venho de uma família protestante. E eu questionei muito a Deus. Eu falei: vem cá, por que você deixa isso acontecer comigo?
E tanta gente ruim aí não passa por nada disso. Sou boazinha, empreendedora, rezo Ajudo todos todo os dias, mundo. ajudo todo mundo. Todo mundo quando fica Né? doente tem essa. E aí eu responsabilizava o outro. Não percebia a criança que eu era, a infantil que eu era. Talvez imatura, né? Total, Sim. total. E aí a gente vai, quando você começa o tratamento de câncer, você vai para terapia. E aí foi o meu primeiro contato com terapia. Você não pensava em ser psicoterapeuta ainda? De jeito nenhum. Para mim era o que faz dinheiro, quanto que eu vou ganhar aqui. Entendi. Sempre em negócio. A minha gerente do banco eu adorava. Entendi. Vamos investir? Vamos embora. E a gente estava sempre investindo em uma loja nova, em produtos novos. Eu ia para fora do país, trazia um produto, colocava no mercado. Eu tinha uma distribuidora. Aí alguém veio, puxou o tapete e falou: calma. Para tudo. Para tudo. O que você está fazendo por você? Então, eu aprendi muito a olhar para mim. E tive que perceber como ir desbloqueando a minha mente de uma condição que eu aprendi. É trabalhando que você se sustenta. Você quer sobreviver, você tem que trabalhar. Eu não sabia outra forma de fazer dinheiro a não ser trabalhar. E aí, de repente, eu olhei para tudo aquilo e falei: Mônica, para e começa a olhar para você. Eu comecei a trabalhar com 9 anos. Você tinha fé? Quando você estava deitada naquela cama do hospital, como você diz, impossibilitada até de ter os movimentos de, como você disse, tirar a sua calcinha. Você tinha fé aqui dentro? Falava alguma coisa, isso vai passar ou não? Você, por algum momento, pensou em se entregar e falar: eu não vou sair dessa? Ai, olhando hoje para aquela pessoa, eu estava na dependência de Deus. Tá. E na dependência de Deus é questionar o outro que está fazendo por você. Certo. Hoje eu entendo que eu comecei a questionar Deus para ser racional, para perceber o que eu precisava aprender. Então, as pessoas falam: ter fé é você descansar em Deus. E é muito pelo contrário. É trabalhar em Deus. Ter fé e ação. Vem cá, o que eu faltei? O que eu não fiz? O que eu fiz a mais? Então, eu comecei a questionar isso na minha cabeça. Mas, peraí, o que está de errado aqui? Porque estava tudo tão bem até aqui e, de repente, virou e eu não tenho mais o meu poder. Porque eu queria poder. E por que eu queria poder? E eu comecei a questionar isso. Então, enquanto eu tive que ficar ali quase um ano, reaprendendo a falar, trabalhar meus músculos, voltar à vida, eu comecei a questionar quem eu era e para que eu era. O que você veio fazer aqui? Exatamente. Eu tinha um trabalho na igreja, eu doava a cesta básica, eu saía na comunidade, eu ajudei a igreja com um pré-vestibular comunitário, porque eu achava que as pessoas tinham que estudar. Eu estava sempre em uma ação, mas era sempre para o outro. Era financeiro também, né? Era o que o dinheiro comprava. Não tanto. Não? Eu gostava muito de doar. Gostava de se doar também. Muito. Eu ajudava trazia daqui, colocava aqui, fazia movimentos, eu amava aquilo. Tá. Se entrava uma funcionária no meu salão e falasse: eu não sei fazer nada, eu pagava um curso para ela aprender, para ela ganhar mais. Isso tem a ver com aquele poder que você fala? Sempre. Sempre liderando, sempre. Sempre. Por quê? Eu queria ser amada. Eu tinha necessidade de ser amada. E por que eu precisava ser amada? Qual era essa necessidade de ser amada pelo outro? Alguma coisa lá de trás? Sempre. Lembra que eu falei que tudo que a gente aprende até 12? Lembra que eu falei que papai foi embora? Quem eu estava buscando, quem eu queria ser reconhecida o tempo todo. Mas eu não tinha voz, eu não conseguia falar. E aí o meu inconsciente foi: você não vai falar que é ele que você quer? Eu não podia magoar a mamãe. Eu não podia falar: mãe, sacanagem você fez comigo? Eu queria meu pai aqui. Eu não queria estar no lugar dele, te ajudando financeiramente. E muita gente vai questionar agora: mas não ajudar a mãe é errado? Porque ela nasceu primeiro. Ela tem a capacidade de fazer do jeito dela. Eu não tenho que ser maior que minha mãe. Eu acredito assim, a minha opinião, tá? Não sei se é a sua, claro, a gente tá só conversando. Mas eu acredito assim, nós podemos até ajudar, né, os nossos pais, mas não provê-los, é isso que você quer dizer ou não? Ao contrário. Nós podemos provê-los? Sim. Ajudar, não.
Porque quando eu tomo a posição de ajudar alguém, eu estou falando para ele, você não é capaz. Eu posso, você não. E aí você me faz lembrar pautas de relacionamentos que não tem nada a ver com esse, onde a mulher sempre ajudou e ajudou mil vezes, né? Ajudou, fez tudo, fez o papel até de mãe ali, e no Normalmente, final de tudo, nada valeu. sim. O indivíduo continua lá do mesmo jeito, sentado Sim. esperando ajuda. Há uma máxima que diz que semelhante atrai semelhante. Se eu não Certo. sei quem eu sou, eu vou atrair pessoas que também não sabem quem são. E a gente vai se descobrir. A gente tem uma célula chamada célula espelho, né, que a gente vai espelhar o outro. Então, toda vez que eu falo assim, Rô, não gostei disso em você, da onde eu tirei esse conceito de que eu não gostei de alguma coisa em você? Mas não é normal eu olhar só. Ó, o que eu fico brava comigo às vezes que eu olho pra pessoa e não me fez nada, Mônica. Então, Parece que é o tal do santo no bate. O que da que é isso? onde Da a gente onde? tirou isso? Será que ela tem alguma coisa que eu queria ter? Dos meus padrões. São os meus conceitos iniciais formados. Da onde veio isso? Do meu papai e da minha mamãe. Então eu só estou aqui repetindo. Eu não estou pensando pelo meu pensar. Eu não estou sentindo pelo meu sentir, porque eu ainda não entrei em contato com isso. Eu ainda sou a criança questionando e precisando olhar pelo olhar dos meus pais, ouvir pelo ouvir dos meus pais. Por isso que entra em conflito. Quando eu olho para o outro, eu não preciso ter conflito com o outro. É leve. Se eu me aceito, se eu entendo quem eu sou, tá tudo bem. Agora, se eu conflito comigo, tudo vai ser conflito. Porque, na verdade, eu estou conflitando com essas bases que eu não concordo. Porque eu ainda não me encontrei. Eu quero te receber mais 1001 vezes aqui no Atualizando. Porque, olha, eu acho que a gente tem assunto pra. É muito. Eu assisti uma live sua. Eu não me lembro o nome do rapaz que fez a live com você. Deve ter sido o Fábio Ramalho. Fábio Ramalho. Eu assisti uma live onde você falava muito dessa criança interior. Eu também, os meus pais são separados, né? E meu pai também saiu de casa muito cedo e a minha mãe, guerreira, junto com a minha avó, que não estão mais aqui, nenhuma das duas, é que me deram todo o sustento, toda a educação que eu tenho até hoje, que eu agradeço muito. Mas eu sempre tive muita falta do meu pai. Sim, Sempre. sim, porque a associação que a gente faz é aquela historinha que a sociedade contou pra gente. Sim, Papai é assim, sim, mamãe é assim. A gente leva isso para referência da vida, sim. né? Os filmes contam essa historinha, né? Oh, que linda, a vida é É. perfeita se for assim. Mas a gente já parou para pensar, de onde veio essa perfeição? E o que é a perfeição, né? Você está no planeta Terra. A beleza da natureza está na imperfeição. O rio é retinho? Não. As Ó, flores não são iguais, as árvores não são iguais. o tempo. Hoje está o céu azul, daqui a pouco escurece. E essa é a mágica da vida, né? Essa transformação total de dia após dia. E por que eu quero ser perfeito? Da onde eu tirei esse conceito de perfeição? Não existe, né? Isso é um conceito religioso, É religioso. total. Então, se você é perfeito, você vai para o céu. Se você não é perfeito, você vai para o inferno. E a gente acreditou nisso, porque a gente é resultado de pós-guerra. A Segunda Guerra foi aqui, gente, está na porta. O que é Deus pra você? Deus É. é o melhor que eu tenho em mim. Se eu não honro aquilo que eu sou dentro de mim, eu não acredito em Deus. Aonde eu coloco os meus pés e as minhas mãos, eu tenho que refletir essa luz de Deus em mim, essa centelha de vida que está aqui. Que lindo isso. Tem médicos que vão, já fiz curso de hipnose, assim, para uma sala toda de médicos, dentistas, enfim. É. E aí eles perguntam, eu não acredito em Deus. Você não precisa acreditar em Deus. Ah, você é religiosa? Eu não sou religiosa. Nossa, mas é confuso. Não, não é confuso. É simples. Quando você está estudando medicina, você pega um corpo, que foi um ser, e
corta, costura, despedaça, analisa, né? Ele deixa, né? Ele deixa, ele não reclama, Ele não não tem reclama. dor. É, graças a Deus. A gente acha, pelo menos. Não tem! Não tem dor. Isso aqui limita a maior potência que relaciona com Deus, que é a vida. E aí a gente se limita a sobreviver e não viver. Essa é a diferença dos seres humanos. A gente está na sobrevivência porque a gente acredita nessa limitação do físico. Mônica, mas é muito difícil, né? Esses conceitos assim pra gente colocar em prática. Vamos supor assim, olha, o final do ano tá batendo na porta. Nós vamos aí um 2024, novinho em folha, que delícia, né? Vem 2024. Mas assim, aquelas promessas de final de ano. Mônica, olha, eu vou fazer isso, isso, isso. E eu também queria desbloquear minha mente, mas sozinha eu não consigo. Aí as pessoas começam a falar: ah, muito fácil, né? Tem dinheiro para fazer terapia, que é aquilo que a gente falou no início. Então vamos lá, Mônica, não tenho dinheiro para fazer terapia, tô desempregada, quero melhorar, tô num relacionamento abusivo, né? Porque isso, se você for fazer uma enquete aí, quem nunca? Como que eu consigo sair fora disso? Como que eu consigo dar o primeiro passo? Porque eu sei que não é eu não pulo, né, pro outro lado do rio com um único passo. Não dá. Só há duas formas de aprender nessa vida. Eu falo que até duas no máximo, né? Que é a repetição. Tá. E para a gente aprender alguma coisa por repetição, a gente tem que querer muito aquilo. Então, construir um objetivo é muito importante. Independente da terapia, eu sempre pergunto à pessoa qual é o seu objetivo de vida. E não importa a idade, a maioria não sabe. Ah, sei sim, mano, quero muito dinheiro. Tá, pra que você quer muito dinheiro? Ah, pra viver bem. Por que você quer viver bem? Ah, porque as pessoas não sabem, é tudo muito abstrato. Eu queria ter o necessário, que não me faltasse. Tá, mas que fosse necessário, É tudo abstrato. Você tem que ser real com você, objetiva. Eu quero ter dinheiro para comer fora todos os dias, porque eu não gosto de cozinhar. Ok, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu quero ter dinheiro porque eu quero me vestir bem. Ok. Por que você tem medo de falar isso? Entende por que as pessoas não alcançam o objetivo delas? Porque elas têm medo Vergonha, talvez? de Padrões? assumir o que elas gostam. Sim. Porque alguém vai me castigar, alguém vai punir, alguém não vai gostar de mim. Sim. Essa é a questão. Ah, amor, então eu não vou conseguir esse objetivo sozinha porque eu fico envergonhado. Até falo, mas quando alguém me pergunta, vai que me excluam na sociedade, né? Eu não quero, preciso estar ali. Você vai procurar uma ajuda. Hoje em dia a gente tem aí YouTube, né? Eu falo que pós-pandemia tem tudo de graça aí, gente. Cursos, inclusive. Cursos, terapia em conjunto, pessoas ensinando, vivências, toda hora aí reuniões gratuitas. Não falta Instagram e YouTube, tá toda hora informando. Se eu quero, eu faço. Aí entrei no grupo, questionei, cara, olha para você, isso é seu. Encara isso. Encara. E quanto mais te incomodar, encara. E assume, né? Eu sou assim, eu quero mudar, mas eu sou assim, não é? E tá tudo bem também, cada um é um ser humano. Eu sou assim, precisa ser questionado. Por que, Mônica, precisa ser questionado? Eu sou assim, pra quê? Eu sou assim para criar uma defesa, meu instinto de defesa. Eu sou assim para ser a vítima da sociedade, porque como vítima eu ganho alguma coisa. Eu sou assim para ser o algoz, porque aí eu tenho que estar sempre me protegendo. Por que eu sou assim? O que eu ganho com isso? Eu sempre coloco essa máxima na terapia. O que você ganha sendo assim? Sempre que a gente entende o que a gente ganha e aceita, e tá tudo bem, não importa se eu tô fazendo esse papel, mas é leve para mim, tá tudo bem. A questão é o conflito. Se isso conflita comigo, eu tenho vergonha de assumir quem eu sou, aí é um ponto de busca. Mônica, você falou da pandemia.
As redes sociais na pandemia, elas explodiram, né? Porque as pessoas não tinham o que fazer. Eu sou advogada, os divórcios, as pessoas não conheciam o próprio marido. O marido não conhecia a própria mulher, eles passaram a conhecer na pandemia. Entre aspas, claro, os gênios, né, a proximidade, porque a gente não tinha essa proximidade tão forte com o outro, né? Lembra que eu falei que lá atrás eu vivia trabalhando? Lembro. Por que a gente trabalha, se envolve tanto em causas dos outros? Porque a gente não quer olhar pra gente. Sim. Eu tenho um tempo comigo. Já ouviu alguém falar que o silêncio incomoda? Sim. Porque quando eu tô comigo, eu tenho que parar, eu tenho que me aceitar, eu tenho que melhorar quem eu sou. Isso gasta energia. Muita energia. Isso dói, né? Muitas vezes dói. É assumir que eu não sou perfeita. Não. Ninguém Então é. eu posso ir pro inferno. Ai, meu Deus. Olhem. Né? Então, por isso as pessoas começaram a entrar nesse conflito. Muita gente fala pra mim assim, amor, eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Eu falo, legal, você tem celular? A pessoa, lógico. Você, no final de semana, uma vez por mês, você sai, come uma pizza? Sim. Ah, você compra um presente para dar um... Ah, lógico. Por que você não é prioridade para você? Você está fazendo sempre para o outro. Sabe o que isso implica? Que você vai ficar doente, você vai parar tudo, você vai gastar uma fortuna com médico e remédio, porque você não quer morrer, você está na sobrevivência. Sim. E aí o dinheiro vai aparecer, as pessoas vão te ajudar, porque as pessoas são boazinhas, né? E aí você vai ter que ficar com aquilo pro resto da vida. Quantas pessoas sofrem um AVC 30, 40 anos hoje em dia? Quantas pessoas começam diabetes na adolescência? Quantas pessoas começam a sofrer de pressão arterial muito jovem? E tá tudo certo. Quantas pessoas sofrem de enxaqueca diariamente? Quantas pessoas não podem comer porque estão com problema no estômago? Quantas pessoas não conseguem mais amanhecer e terminar um dia sem uma dor na coluna? E tá tudo certo, é normal. É normal você todo dia investir na morte? Então, comece a investir na vida. E ela é sua. E só você tem esse poder. Então, as pessoas investem no plano de saúde, investem no analgésico, mas não investem numa terapia porque isso não é cultural. A nossa sociedade não quer que as pessoas sejam livres. Eu me lembro que na época que eu era adolescente, também vou entregar a idade aqui, mas não faz muito tempo, vai. Terapia era frescura. Vai pro terapeuta, 2 chineladas que o pai tivesse dado, resolvia. E não é isso, nós temos aí a pior doença do século, que eu acho que é a depressão. Ela tá batendo na porta. Quem nunca teve um familiar, para não dizer que é a própria pessoa que está assistindo agora, Sim, que teve problema de depressão? bipolares, depressão, burnout, esquizofrenia, enfim, uma série de problemas. Ah, mas eu nunca tomei um remédio para depressão. Não tomou porque não foi procurar. Insônia, Então, né? Pressão alta. O que que é? Tudo consequência de não trabalhar a mente emocional. você acha que as redes sociais afetam muito a saúde mental das pessoas? Depende. A rede social tá lá. Vai quem quer. Vai quem quer. A questão é o quanto eu tenho equilíbrio e tenho o controle de ver aquilo que eu quero no tempo que eu quero. Porque se eu não tenho controle de uma máquina que está na minha mão, eu quero controlar o outro. Mas esse controle, qualquer idade, a partir de que idade eu consigo ter um autocontrole? Por exemplo, eu tenho um filho de 5, 6, 7, 15, ele consegue se controlar, a mãe tem que controlar. Como funciona isso? É ótimo, isso é estaria uma outra pauta, né? Outra As crianças, nossa. Mas, resumindo, lembra que eu falei que até 12 anos? Então, até 7 anos, a criança ela está espelhando a relação com o feminino, a emoção ali com as coisas. Tá. Como que ela tem autoridade, ela tem poder sobre isso? É figura feminina ao redor. Seja a cuidadora, a mãe, a avó, a tia, não importa. Mas é aquela referência que vai ser pro resto da vida dela.
Tá. É como ela vai se relacionar com o emocional. É muito importante a gente saber com quem a gente deixa os nossos filhos, né? Exatamente. Eu Eles... vejo pessoas eu questionando o também. valor, né, que vai pagar para aquela cuidadora, É, mas não olha ali o currículo. Enfim, países mais envolvidos têm esse cuidado, né? sim, Ah, sim. quantas faculdades você tem, quem você é, que família você vem, para ficar com o filho, Sim, porque é uma sim. referência. É Lógico, aquilo que vai somar como essa pessoa vai se relacionar pro resto da vida. sim. E de 7 a 14 anos é o nosso racional. Né? Tá. Quando a gente começa a matemática, então é com o masculino. Isso é independente de ser homem ou mulher. É com uma energia, tá? Tá. O que, que é energia? Eu sou extremamente masculina. Ó, cabelo curto, gosto de trabalhar, gosto de controlar. Eu tenho muito dessa energia, porque minha mãe também era. Nossa, eu sou extremamente feminina. Né? Porque a Eu sou a referência. vaidade em pessoa. Minha mãe era extremamente vaidosa, mas ela era de botar a mão na massa, de trabalhar, de pegar o peso, né? Eu falava que ela era o homem da casa. E Meu você pai é foi. igual. Então, imagine que se essa mãe, essa mulher ficasse, fosse extremamente feminina, né? Ai, pega aquilo pra mim, faz isso. Ela teria se casado novamente, ela teria tido outros relacionamentos para encaixar e completar aquela energia. Sim. Então eu aprendo com essa mulher a energia masculina e trago isso para mim. Entende? É diferente da relação de pai e mãe, porque as pessoas confundem muito isso. Sim, sim. Né? Isso está no nosso corpo, na linguagem do corpo também. Pessoas mais magrinhas, elas trazem energia masculina. Pessoas mais redondinhas, mais circulares, cinturinha, Como é o assim? feminino. Isso é É. claro. Isso é claro. Nosso cérebro ele traz qual é a parte que está Mas mais desenvolvida por ali. que isso? Agora eu fiquei curiosa. Aí é uma outra pauta também. Mas dentro da Gente, terapia a gente olha, olha eu para quero isso. fazer essa O pauta. que está faltando aqui para trazer o equilíbrio? Se essa criança, até 7 anos, recebeu o feminino dessa figura, de 7 a 14, recebeu o masculino, então ela sabe lidar com o dinheiro e ela sabe se relacionar. Ela está equilibrada. Ela é uma pessoa de sucesso. Tá, mas mesmo que ela tivesse recebido um masculino que não fosse tão controlado, tão eficaz ali pra passar aquilo pra ela, Aí lembra que eu falei, independente de ser homem ou mulher. Se 7 a 14 ela recebeu esse potencial não da importa de energia, não quem? importa de quem. Você sabe que é uma Ah, coisa que falta muito no brasileiro, né? A gente tem muita energia feminina nesse país, né? A gente é um país acolhedor, né? Mas sim. a gente não ensina as nossas crianças a economizar, poupar, investir. O valor do dinheiro, né? É pecado, né? É pecado. Não pode. Dinheiro é sujo. Lava a mão. Você foi lá, pegou já. A criança pega o dinheiro, vai botar na boca. Meu Deus. Vai lavar! Você sabe quantas pessoas botaram a mão aí? Mas se pegar uma bala e colocar na boca, tudo Tudo bem. bem. Apertar a mão do outro, tudo bem. Beijar na boca do outro, tudo bem. Quantas bactérias tem dentro né? Da Nossa, saliva, imagina essa molecada, né, que sai aí na... né? Nossa senhora, eu não vou Mas nem... o dinheiro é sujo. Então a gente começa a desprezar essa energia masculina e aí começa a não ter esse sucesso financeiro. E os salões de beleza, acabou? Não, eu vendi pelo dobro do valor do mercado. Hum. Eles existem lá até hoje. Funcionários da época continuaram, outros progrediram, abriram seus negócios, E você fizeram tem suas o quê? Uma faculdades. clínica? Como que você atende as pessoas? Hoje, na pandemia, fiquei com a clínica e aí Tá. começou essa história do online e tal. É. Lancei um produto. Uma galera tá me puxando aí para as palestras presenciais aí, né? Ah, vamos fazer mini curso. E eu vim para São Paulo com uma escola de coach Tá. para fazer a primeira pós-graduação em coach na época. E aí a gente tinha todo final de semana imersão, uma semana no Rio, uma semana em São Paulo. Já estou aqui há 9 anos, né? Saí dessa escola de coach e aí comecei os atendimentos, a dar curso, né, em constelação, astrologia, psicanálise, enfim. Você faz constelação familiar? Faço trabalho com constelação familiar.
Ora, falar de família e não fazer constelação, né? Sim, Eu sim. comecei constelação há muito tempo atrás. Se eu te chamar um dia pra você trazer, olha, eu sou totalmente leiga, mas é uns bonequinhos que vocês têm? Também. É dessa que você faz? Também, eu faço todas, porque eu comecei a aprender constelação com o Bert Hellinger. Ele só foi no Rio de Janeiro uma vez, depois ele começou a vir para São Paulo e a gente seguia. Depois ele abriu em Brasília o Quanto Instituto. tempo demora pra fazer uma constelação em média? Dá pra fazer aqui no Pod? A gente pode trabalhar um assunto. Um assunto Um daquela, ou assunto amoroso, ou família, ou trabalho, é bem isso? pontual. Porque se a gente for Bem fazer pontual. sistêmica familiar, eu já tive sistêmica familiar de levar 4 horas. Mas daria pra gente escolher, sortear uma pessoa, um seguidor para trazer aqui para você fazer uma constelação? Claro, a gente vai Tá, entender o seu limite do tempo, né? sim. Não dá pra gente ficar aqui 4 horas no podcast, que ninguém aguenta assistir 4 horas no podcast. Não. Mas topa? Sim, sim, a gente pode trabalhar um assunto sim, é bem legal. Então, depois nós duas vamos fazer um vídeo. Ok. Vamos divulgar no WhatsApp. A pessoa, você dar das opções. Eu não sei se pode ser um assunto profissional, Oh, familiar, amoroso, estritamente naquele campo. Eu vou trazer a pessoa aqui e a gente vai fazer essa constelação aqui para ela. Vamos, perfeito, vai ser bora? bem legal. Adoro. E aí você tem uma clínica que você atende lá. Hoje eu atendo em consultórios da Livance, que são 16 Rio e São Paulo. Tá. Então a gente agenda e vai ao cliente. E a maioria, porque eu atendo muita gente fora do país também, é online, né? O pessoal se apegou no online, é muito rápido o atendimento em online, né? E as broncas da terapeuta online dói menos, né? É porque Tô brincando o com você. terapeuta que se envolve não desenvolve, É. né? Então eu trabalho muito de a semana a pessoa está com atividades, a semana ela está com vivência e ela só vai retornando. Então é um momento para a gente olhar aquilo, entender a dificuldade e trabalhar mais uma semana. Então o atendimento é muito pontual. Eu quero trazer você, essa pauta, olha os convites, hein? Bom, Eu vão quero, marcando aí, cobrem a ela, vamos tá? Não tem nada a marcando ver com aí. isso. Ó, esse daí já tá marcado. Nós vamos escolher um seguidor, nós vamos sortear o seguidor, vai marcar os dois perfis e a gente sorteia, tá? Aí a gente vai depois divulgar aqui o dia e o horário. Vai ter uma constelação com a doutora Mônica aqui no podcast. Legal. Segundo, que eu tô precisando de você pra ontem, Mônica. O ano vai começar. Eu preciso que você ajude a gente a fazer, eu não sei se é planilhas, eu não sei como que seria, mas eu quero planejar. Quero que você me ajude a planejar. Mônica, eu sou desorganizada, eu não planejo nada. Meu dia eu acordo, escovo o dente e vivo. Não, eu não quero mais ser assim. Eu quero que você ajude agora uma pauta para janeiro, se você estiver em São Paulo, quando você estiver, para a gente programar. Como que eu programo? É o meu dia? É a minha semana? É o meu mês? Eu quero que você ajude quem está em casa, porque eu tenho certeza que desta forma vai melhorar. Eu acho que quando a gente se planeja. Eu planejo o meu dia. Aí tem gente que planeja a semana. Ótimo. Eu vou aos poucos, mas eu quero entender com você como que eu faço para não deixar nada para trás. Tipo, Mônica, olha, hoje eu tenho que fazer essa defesa, não vou dormir enquanto não terminar. Assim, radical. Quero cumprir o que eu prometi. Topa vir falar desse planejamento para o ano inteiro. Pro ano inteiro, olha, tadinha. Ela vai sofrer, mas tudo bem, vamos lá. Não, é para você dar essas Uhum. diretrizes pra gente, Técnica é sabe? muito fácil, É? muito fácil. Hoje a gente tem técnica para tudo. Não conta agora, outro podcast. Perfeito, vambora. Olha, você é maravilhosa e eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para alguém que está começando a se interessar pelo autoconhecimento, pelo desenvolvimento. Não tem condição financeira. A gente sempre parte de quem não tem, porque quem tem vai, pronto. Às vezes não vai também. Às vezes não vai também. É o pior, né? É pior. Mas o que que a pessoa, por onde que ela deve começar, Mônica? Procura onde? Tem órgãos que a gente pode procurar? Alguma coisa que seja público, que ela não pague? Por onde que ela deve começar? Deixa essa mensagem para quem Bom, tá te as assistindo agora. faculdades de psicologia sempre tem lá, né, as clínicas de atendimento. Acho Tá, um trabalho maravilhoso. Já coordenei muito desses trabalhos. certo.
Algumas associações religiosas também têm atendimento, então, se você tem alguma procura aí no seu local, mas de tudo, todos os dias, tire 5 minutinhos para você. Pare, respira, algo tão simples, né? E as pessoas esquecem. Acorda e termina o dia, pum, apaga. Tira 5 minutos. Respira bem profundo. Sabe aquele barrigão de bebê, né? Que a gente infla assim. Enche As e mulheres nem respira. gostam, né? Querem ficar sempre com a barriguinha. Aí quando, solta. Ai, meu Deus. Então, respira com esse barrigão e solta bem devagar. Enquanto você respira, observa o seu corpo. Dos pezinhos lá, cada partezinha até a sua cabeça. E percebe o que você está sentindo. Qual é o seu sentimento sobre você? Se você está feliz, se você está preocupado, e escreve. Depois você lê. Simples assim. Começa a ter essa intimidade com você. Tá. Isso é um primeiro passo para você fazer a autoanálise. Que você vai conseguir recursos financeiros, de tempo, disciplina, para seguir a sua história e contar a sua história. Porque a gente é só história. Eu costumo dizer que o problema não é o dinheiro. Eu posso te Ele é a dar. Quanto solução. você deve? Não, mas quanto você deve? 20 mil reais. Tá aqui os 20 mil reais. Daqui 6 meses tá devendo 30. O problema não é o dinheiro. O problema é aqui, ó. E aqui. Aqui. Eu falo que eletrocefalograma e eletrocardiograma existem para a gente ter a percepção que são dois campos de energia. E se a gente consegue unir razão e emoção, a gente tem tudo o que a gente quer. E não é milagre. Isso é promessa para ser humano. E nós somos seres humanos. Que linda! Desejo um Feliz Natal para você, tudo Pra de você bom. também, pra Agradeço todos. a sua presença. Promete que volta? Vamos embora. Olhem, nós vamos sortear um seguidor para vir fazer uma constelação com a doutora Mônica aqui. Uau, Aqui na mesa do Atualizando. Nossa, essa vai ser, depois eu quero uma para mim, tá? vai ser ótima. Eu não posso participar do sorteio, né? Não, né, gente? Ah. É covardia, né? Aí não vale. Depois eu quero uma só pra mim. Vamos marcar um dia que eu quero uma só pra mim. Bora. Oh. E eu agradeço você que ficou até agora com o Atualizando. Mônica, como que eu faço pra te achar nas redes sociais? Tá, Mônica.mentoria. Mônica.mentoria. Exato. E aí a gente conversa lá. Quem tiver dúvida, qualquer problema que tiver, pode te mandar um chat. Pode, a gente vai marcar. Agendar a consulta. Pode, à vontade. Antes da consulta, eu gosto muito de marcar uma conversa. Tá. Para entender se vai ser comigo ou se eu vou indicar para algum outro especialista. Porque, né, não sou a rainha de tudo, né? A gente tem que entender as nossas limitações. Às vezes a terapia precisa ser com um homem, né? Tem isso? Tem. Aí você vai pagar, vai jogar seu dinheiro fora e aí tá conflitando com a terapeuta porque tá ali se identificando com a terapeuta. Nunca ouvi isso na minha vida. Exatamente. Então eu antes faço uma conversa para entender a necessidade Dá dessa só um pessoa. spoiler. Quando precisa ser com homem? Não entendi isso. Precisa. Mas dá pra dar um spoiler? Por que isso? Só indo lá e a gente fazendo. Outra pauta também? Só a gente Você tem que fazendo a contar, nossa, anamnese. como você tem coisa. Mônica, obrigada. Eu que agradeço Você é a ótima, viu? oportunidade. Obrigada. Eu quero te receber mais vezes e agradeço a você que está aí assistindo até agora. Fabilu, obrigada pela roupa maravilhosa que me veste, a Fabi e a Lu, @Fabilu Moda Plus Size. E até o próximo episódio. Me sigam no Instagram, @Roseli Bonadio.